Olá, nós estamos estudando o livro de Oséias. Bora lá. A ti, Senhor, nós rendemos graças porque o Senhor é bom. Louvado, exaltado e engrandecido seja teu nome, pela tua fidelidade e pelo teu amor derramado sobre nossas vidas. Obrigado, Senhor, pela misericórdia que se renovou mais uma manhã sobre nós. Toda honra, toda glória, todo louvor seja dado ao teu nome. Obrigado, Senhor, por tudo que tens feito, por tudo que és, por tudo que já fez em nossas vidas. Santo, santo, santo é o Senhor, Deus Todo-Poderoso, Criador dos céus e da terra, aquele que foi, que é e que há de vir, louvado e exaltado seja teu nome. Obrigado, Senhor, pelo fôlego de vida. Obrigado porque temos uma casa aonde podemos descansar. Obrigado, Senhor, porque temos um sustento. Obrigado, Senhor, porque temos alimento sobre nossa mesa. Louvado e exaltado seja teu nome, Pai. Porque o Senhor tem nos guardado, nos protegido, tem sido um Deus cuidadoso conosco. Toda honra, toda glória, todo poder sejam dados a ti, Pai, hoje e sempre. Santo é o Senhor, Deus Todo-Poderoso, o único digno do meu louvor, de toda adoração, de toda exaltação. Só o Senhor é santo, só o Senhor é bom, só o Senhor é um Deus amável, Deus agradável. Não há outro Deus além de ti, não há outro Deus. Obrigado, Jesus, por tudo que fez por nós. Príncipe da paz, louvado seja o teu nome. Obrigado, Jesus, porque saiu da sua glória e habitou entre nós, para viver uma vida que deveríamos viver e morrer a morte que deveríamos morrer. Louvado seja teu nome, principalmente porque ressuscitou e vivo está, e está sentado à direita de Deus Pai, e ali, como um sumo sacerdote, intercede por nós. Toda honra, toda glória, todo poder seja dados a ti, Senhor. Obrigado, Jesus, pela certeza da sua volta, do seu retorno, como um rei soberano, com todo o seu poder, glória e majestade que nos foi revelado, com toda a autoridade, de modo sobrenatural. Rei dos reis e Senhor dos senhores, nós aguardamos o seu retorno. Nós aguardamos o seu reino, o seu reinado de paz, de transformação, um reinado onde o pecado não existe mais e também não mais a morte. Enquanto esse tempo e esse dia não chega, Pai, para nós, continue a ministrar aos nossos corações, continue a falar conosco, continue a justificar e a purificar a nossa vida, nos ensinando, Pai, a andar segundo a tua vontade e segundo o teu querer, nos ensinando a guardar a tua palavra, a meditar na tua palavra, nos ensinando a ter tempo para o Senhor, nos ensinando a buscar o Senhor a todo o momento. Tudo para a honra, tudo para a glória do teu santo nome. Para que o Senhor seja exaltado, para que o Senhor seja glorificado hoje e sempre. Nós te louvamos, nós te exaltamos, Pai.
Espírito Santo, nesta manhã eu te clamo, vem ministrar aos nossos corações através da tua palavra, que possamos compreender tudo o que vamos ler, que a tua palavra faça sentido à nossa mente e ao nosso coração, que possamos tirar, Pai, deste estudo coisas que possamos levar para o nosso dia a dia, que possamos trazer, Senhor, essas profecias para o nosso tempo e com elas aprender o que devemos e não devemos fazer, como devemos e como não devemos caminhar, Senhor. Espírito Santo, derrama sobre nossas vidas os teus dons, dons como sabedoria, conhecimento, dons de profecia, dons de fé, de amor, de cura, de milagres, Pai. Dom de discernimento de espíritos, dons de língua, de interpretação, dons de serviço, os dons que o Senhor tiver para nós, Pai. Espírito Santo, derrama sobre nossas vidas, capacita-nos para que estejamos sempre cheios do Teu Espírito, cheios de poder, de ousadia para proclamar e levar o Evangelho do Reino aonde estivermos, Pai. Tudo para a honra e para a glória do Teu santo nome, para que o Senhor seja glorificado hoje e sempre. Senhor, te peço pela vida de cada um aqui, Pai. Só o Senhor conhece os nossos corações. Só o Senhor conhece os desejos dos nossos corações, os nossos sonhos, as nossas lutas, as nossas dores, as nossas ansiedades, as nossas preocupações, Pai. Só o Senhor conhece o desejo mais profundo da nossa alma. Derrama, Deus, bênçãos sobre cada vida aqui, Pai, conforme a tua vontade e conforme o teu querer. Bênçãos que vai fazer as pessoas aqui, Pai, cada vez mais se aproximar de ti. Bênçãos que vão fazer o seu nome ser glorificado. Bênçãos que vão fazer o Senhor ser exaltado através das nossas vidas. Derrama cura, Pai, sobre quem precisa. Cura física, cura da alma, cura espiritual. Muitas vezes algo que está tão profundo em nosso ser, Pai, mas que necessita de cura para que haja uma transformação em nossa vida. Nos liberta, Senhor, de toda a ansiedade, de toda a procrastinação. Nos liberta, Senhor, de tudo que não vem de ti. Consola os corações de quem precisa ser consolado. Transforma, Senhor, o coração e a mente de quem precisa ser transformado. Para que o Senhor seja exaltado, para que o Senhor seja glorificado, hoje e sempre, Pai. Age com o seu sobrenatural sobre cada vida aqui presente. Perdoa, Senhor, os nossos pecados. Perdoa a nossa língua, que muitas vezes não conseguimos controlar. Perdoa os nossos olhos, o nosso ser, o nosso desejo, os nossos erros, Pai. Tem misericórdia das nossas vidas, Pai. E nos ensina também a perdoar, Pai. Aquelas pessoas que nos ofendem, que nos magoam, que de alguma maneira têm feito mal às nossas vidas. Tudo para a honra e para a glória do Teu nome, Pai. Guarde-nos, Senhor, de todo mal, nos livra, Pai, de todo mal. De toda seta maligna, Deus, que caia por terra em nome de Jesus. Tudo para a honra e para a glória do Teu santo nome. Para que o Senhor seja exaltado hoje e sempre. Seja, Senhor, com a nossa nação. Seja, Pai, com a liderança do Teu povo. Seja, Senhor, com a Tua igreja hoje e sempre. Despertando o Teu povo, Pai. Para um avivamento, para uma transformação, para um novo caminhar, para um tempo com o Senhor.
Desperta a tua igreja para um tempo de amadurecimento. Chega, Senhor, de cristãos meia-boca. Chega, Senhor, de pessoas que não têm coragem de mergulhar na tua presença, que estão satisfeitas com a água apenas ali no tornozelo. Chega, Senhor, de pessoas que não têm tempo para buscá-lo ou para orar, que elas possam realmente compreender que não tem outro jeito a não ser estando contigo. Seja com aqueles, Pai, que estão neste grupo, mas que por algum motivo não entraram, ou que ficam procrastinando, ou que ficam deixando para depois. Esteja os despertando, Pai. Esteja os alcançando. Enche o coração deles com o desejo, Pai, de buscar a tua palavra. Encha, Senhor, o coração deles com o desejo de despertar. Acorde-os, Deus, em nome de Jesus. Isso aqui é para que o Senhor seja glorificado, para que a tua palavra seja levada, para que cada vez mais vidas compreendam o sentido das tuas escrituras. Que este estudo seja para que o Senhor seja glorificado hoje e sempre. Que só o Senhor apareça, que só o Senhor seja honrado, para a honra e glória do teu santo nome, Pai. Estamos aqui para buscar ao Senhor e entender e compreender cada vez mais da tua presença. Revela-nos, Pai. Traga-nos sobre as nossas vidas o sobrenatural. Abra os nossos olhos, Pai, para que não sejamos mais uma igreja imatura, uma igreja infantil que vive apenas do leitinho, mas que possamos caçar o nosso alimento como uma igreja madura, para que possamos receber do Senhor presentes maduros, revelações maduras e transformações de filhos maduros. Traga paz, Senhor, para Israel. Traga paz para o Oriente Médio. Traga paz para o mundo que está em caos, em conflito. Ah, Deus, quanta morte. Quantas pessoas perdendo suas vidas. Quantas pessoas inocentes e crianças pagando um alto preço. Que o Senhor venha transformar, Senhor, este povo. Que uma igreja, Senhor, sem placas, sem instituição, venha cada vez mais se posicionar como cristãos verdadeiros e prontos para dar a sua vida por ti, Pai. Mas com ousadia, não simplesmente para morrer, mas para levar o seu evangelho aonde for preciso, aonde estivermos, que não sejamos mais cristãos detetives, que ninguém sabe o que somos ou quem somos, mas que com toda a ousadia do teu Espírito possamos, no momento certo, na hora certa, proclamar o evangelho do teu reino, aonde estivermos, Pai. E assim transformar vidas para a honra e para a glória do teu santo nome, para que o Senhor seja exaltado. Revela-te, Senhor, ao povo de Israel, que o povo israelita possa reconhecer ao Senhor e voltar os teus olhos para o Senhor, e voltar a clamar pelo teu nome, e reconhecer Yeshua como o Messias, para que o Senhor seja exaltado e glorificado mais uma vez naquela terra. É hora de toda capa cair, é hora de toda máscara cair, é hora de tudo que estava oculto ser revelado para a honra e glória do teu santo nome. É hora do mundo conhecer e compreender que Yeshua
é o Messias e ele é judeu. Que esta capa colocada pela igreja de um Cristo romano caia por terra e possamos compreender tudo que o Senhor tem nos revelado, que tudo que estava oculto para esses dias seja revelado, que possamos compreender a tua palavra, que possamos entender tudo que o Senhor tem para nós, para esses últimos dias, que cheios do Espírito possamos proclamar o teu evangelho para a plenitude da tua igreja, para louvor da tua igreja. Seja, Senhor, com as crianças, seja, Senhor, com as famílias, seja, Senhor, com os governos. Vem, Jesus, nós te aguardamos, desejamos o seu retorno, amado da nossa alma. Sabemos que não serão dias fáceis, mas sabemos que com o Senhor podemos passar por toda dificuldade e por toda tribulação, porque sabemos que o Senhor nos guarda e nos protege. Não nos deixe, Senhor, de fora de tudo que o Senhor tem preparado para este tempo, para estes dias. Abra os nossos olhos, abra o nosso entendimento, a nossa compreensão. Reveste-nos, Senhor, do teu poder e da tua armadura, para que juntos possamos acelerar a sua volta e o seu retorno. Age com todo o poder e autoridade e ousadia sobre nossas vidas. Tudo isso, Senhor, para a honra e glória do teu nome, para que o Senhor seja engrandecido, para que o Senhor seja louvado hoje e sempre, em nome de Jesus. Amém. 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 Bom dia, Delei. Bom dia a todos. Bom dia. Bom dia, irmão. Bom dia. Vamos lá, então. A gente está, então, lendo o livro de Oséias. E Oséias é um profeta pequeno, né? É considerado pelo judaísmo um dos 12 profetas menores. Ele é do período em que ainda existia o Reino do Norte e o Reino do Sul. Oséias provavelmente morava ali no Reino do Norte, mais provavelmente em Samaria. E ele então está profetizando ao povo de Israel. E sim, sua profecia também alcançava o povo de Judá. E a gente tem visto então o agir do Senhor para a transformação daquele povo. Mesmo a gente sabendo que não haverá uma total conversão, um total arrependimento, como houve com o povo assírio, quando Jonas foi lá e profetizou a sua destruição. Quando Jonas foi lá e profetizou que aquela cidade ia ser destruída, todo o povo se arrependeu, clamou ao Senhor e não houve uma destruição. E a gente pode ver então a misericórdia do Senhor, ela é gigante, mesmo com um povo não escolhido dele. Imagina com um povo escolhido. Então, se o povo de Israel tivesse se arrependido, clamado ao Senhor e buscado ao Senhor, o Senhor não os teria entregue na mão dos assírios. Lembrando que o povo de Israel nunca foi povo de guerra, mas toda vez que o Senhor era com eles, eles também nunca perderam uma guerra. Mas toda vez que eles abandonavam ao Senhor, achando que eram capazes de vencer, ou então quando desobedecia a uma ordem e o Senhor não era com eles, eles perdiam todas as batalhas. Então a gente tem várias cenas e várias histórias dentro da Bíblia,
aonde Israel perde as batalhas porque o seu orgulho os afastava do Senhor, do Deus vivo. E aí então a gente vê Oséias se casando com uma mulher adúltera, infiel, e ele sentindo, acredito eu, na pele o que o Senhor sente com Israel, pois Deus trata Israel como a sua noiva. Então, o livro de Oséias tem a ver com traição, com a infidelidade de um povo, com o adultério de um povo onde deixou de adorar ao Deus vivo para adorar outros deuses feitos de pedras e de madeiras. E esses outros deuses, alimentado pelo próprio príncipe da terra, que era Satanás, pedem sacrifícios, orgias e coisas que não agradam ao Deus vivo. E isso faz com que Israel fique cada vez mais distante de Deus. Mas sempre lembrando que as palavras de Oséias e dos outros profetas sempre, com certeza, atingia os remanescentes, e sempre há aqueles que se arrependem e voltam os seus olhos para o Senhor. E esses são guardados e protegidos pelo Senhor. E por isso que até hoje a gente tem uma prova muito certa de que Deus é com Israel, porque Israel vive até hoje. Então, quando pensamos em Israel, precisamos pensar que Deus, no início da história do povo hebreu, fez pactos com Abraão, fez pactos com Isaac, com Jacó, fez pacto com Moisés, fez pacto com Davi. E o Deus soberano, ele não volta atrás. Então, com toda essa promessa e esses pactos que Deus fez com o seu povo, a gente vê Israel viva até hoje, caminhando para os últimos dias, e um Israel que, como a palavra disse, que virou as costas para o Senhor, um Israel cujo Deus, o próprio Deus, escondeu a sua face deles, para que eles endureceu o seu coração, para que então nós, gentios, fôssemos alcançados. No fim dos últimos dias, Israel voltará a reconhecer ao Senhor e compreender de maneira sobrenatural que Yeshua é o Messias tão prometido e aguardado por eles. E então a plenitude dos gentios, a plenitude dos judeus, vai esperar a volta do Messias. Então a gente vê Oséias sendo usado por Deus para julgar todo o Israel. E lembrando que todo julgamento do Senhor no final tem a promessa de que um dia Israel voltará a ser a nação do Senhor. Então, Oséias, capítulo 6. Israel obstinado. Então, a gente tem aqui um Israel obstinado com várias descrições da obstinada desobediência de Israel. É engraçado, né? Quando a gente não tem um comentário, a gente pega ali Israel obstinado, parece até algo bom, mas na verdade Israel ele continua obstinado em sua desobediência ao Deus vivo. Mesmo Deus mostra como a nação está inexoravelmente se dirigindo à destruição, porque se rebelou contra ele. E mesmo assim, Israel continua desobedecendo ao Senhor. Então eu volto a dizer, como sempre, a Bíblia de Gênesis a Apocalipse tem a ver com obediência. Capítulo 6, versículo 1. Venham, voltemos para o Senhor.
Ele nos despedaçou, mas nos trará cura. Ele nos feriu, mas sarará as nossas feridas. Então, aqui Oséias está falando para que o povo se volte ao Senhor. Que mesmo o Senhor os despedaçando, como prometeu no capítulo anterior, é Ele quem traz cura, é Ele quem sara todas as feridas que Ele causou. Então precisamos compreender que tudo está na mão do Senhor. E que muitas vezes, quando Ele nos despedaça, trazendo para nós, nos fere, é para que cresçamos. É para que nos voltemos a Ele. Então, muitas vezes, o nosso caminhar começa a fugir da presença do Senhor. E aí o Senhor permite que algo aconteça para que os nossos olhos de novo se voltem para Ele. Como Pedro andando sobre as águas. Quando seus olhos se desviaram do Senhor, começou a olhar ao redor e viu que aquilo era impossível, Pedro afundou. E quando Pedro começa a afundar, o que ele faz? Ele clama ao Senhor. E aí o Senhor, então, o tira das águas e o salva. Então Deus está falando isso aqui para Israel: voltem para o Senhor. Ele os despedaçou, mas o curará. Ele deu a ferida e a sarará. Versículo 2. Depois de 2 dias, ele nos dará vida novamente. Ao 3º dia, nos restaurará, para que vivamos em sua presença. Ele está falando sobre a sua ressurreição. Ele está falando sobre o que ainda há de acontecer, que o povo não vai entender. Versículo 3. Conheçamos ao Senhor. Esforcemo-nos por conhecê-lo. A gente viu isso em Pedro. Esforce-se em conhecê-lo ao Senhor. Não é fácil ter uma vida de busca, de santificação, de desejo pelo Senhor, porque o nosso ser, a nossa alma, a nossa carne, ela luta contra isso. Mas a palavra do Senhor fala várias vezes: se esforce em conhecê-lo. Tenha esse desejo. Não vai ser fácil levantar da cama para ler a Bíblia às 5 da manhã, mas peça quando você for dormir para que Deus te dê esse desejo, para que você lute contra a sua carne e vença. E não é só para fazer a leitura às 5 da manhã, não, para ler a Bíblia mesmo. Você não vai acordar e falar: nossa, que vontade de ler a Bíblia. Não, é você que tem que ter esse desejo. É você que tem que estar num nível aonde você vai, eu vou dormir mais um pouco, e não conseguir, incomodado pelo Espírito Santo. Depende só de você. Então, quando a palavra disse lá em Pedro, e a gente está vendo aqui Oséias falando mais de 2.000 anos antes, pelo menos 1.000 anos antes, falando ali: olha, esforcem-se para se conhecer ao Senhor. É preciso conhecer ao Senhor. Esforcemo-nos por conhecê-lo. Que a gente tenha esse desejo. Porque no capítulo anterior, no capítulo 4, ele falou que o povo sofre por falta de conhecimento. E hoje, trazendo para o nosso tempo, a gente tem a palavra em nossas mãos. Está tudo tão fácil. E quem não tem uma Bíblia física tem no celular. E quando você lê algo que você não compreende, você pode ir no YouTube e ouvir várias pessoas diferentes falando sobre aquilo que você não entendeu. Eu estava assistindo um podcast ontem, assista, que é muito bom, que foi com o Saião e um rabino, que agora eu não lembro o nome dele.
mas falando sobre Moisés. E ele falou algo da cultura judaica que a igreja cristã roubou essa cultura e fez com que nós tornássemos mansos, vamos dizer assim. Mas a cultura judaica tem o costume de questionar tudo que houve. Então ele estava falando que quando um rabino traz uma nova revelação, outros 3 rabinos se levantam e falam assim: da onde você tirou isso? Como houve essa compreensão? Por que você entendeu dessa forma? Para que haja uma explicação. E aí o Saião ele fala assim: eu desconfio quando pessoas que aceitam tudo muito rápido. Que quando alguém fala, ela está sempre concordando. Ela não está prestando atenção. Então precisamos questionar. E a Bíblia ela foi feita muitas vezes para questionar. Por que isso? Espera aí, vamos compreender o que Deus está falando. E quando a gente é apenas leitores, a gente não questiona a palavra, a gente não busca compreender a palavra e entender o que o Senhor quer dizer para nós. Então precisamos conhecer ao Senhor. Continuando ali, então, o versículo: tão certo como nasce o sol, ele aparecerá. Virá para nós como as chuvas de inverno, como as chuvas de primavera que regam a terra. Então ele está falando que se a gente conhecer ao Senhor e esforçar por conhecê-lo, certamente ele se revelará a nós, assim como o sol nasce, assim como a chuva de inverno e a chuva da primavera regam a terra. Então, se a gente se esforçar em conhecer ao Senhor, ele se revelará a nós. Olha como isso é tremendo. Se a gente buscar ao Senhor, nós vamos encontrá-lo. Mas a palavra também fala: busque ao Senhor enquanto se pode achá-lo, pois vai chegar um tempo em que não vamos mais achá-lo. Vai chegar um tempo em que o seu derramar da sua ira será tão grande, aonde o homem não haverá mais arrependimento. E aqui ele está trazendo isso para o povo de Israel, como traz para hoje. Está avisando, alertando: eu vou voltar, se arrependam. Busque a minha face, busque a minha presença. Vocês estão idolatrando outros ídolos. Vocês estão se prostituindo com outros deuses. Não é só para aquele tempo, é para hoje também. Os deuses não têm mais o mesmo nome. E a gente descobriu que Baal significa pai. Pai ou esposo? Não, esposo. Baal significa esposo. E aí a gente hoje tem outros ídolos. Então precisamos nos arrepender e buscar em conhecer ao Senhor. Versículo 4. Que posso fazer com você, Efraim? Que posso fazer com você, Judá? Seu amor é como a neblina da manhã, como o primeiro orvalho que logo evapora. Por isso eu os despedacei por meio dos profetas. Eu os matei com as palavras da minha boca. Os meus juízos reduzirão como relâmpagos sobre vocês. Bom dia, Beth. Bom dia a todos. Bom dia. Bom dia. Então o Senhor está falando: cara, o que eu posso fazer com vocês para que vocês tenham um amor mais verdadeiro? Olha o que ele está dizendo, cara. Ele está dizendo que o amor de Efraim e Judá
é como a neblina da manhã, que rapidamente passa. Como é o nosso amor por Deus? Será que é dessa forma também? Que quando desejamos ou precisamos de alguma coisa, nós fazemos jejum, nós oramos, buscamos ao Senhor. Mas quando recebemos o que a gente quer, a gente abandona o Senhor. Ou então, quando o Senhor vem, e como está a palavra que começa a nos despedaçar, aí a gente se quebranta, a gente dobra os joelhos, a gente faz campanha de oração e jejum para descobrir por que estamos passando por essa tribulação. E quando a tribulação passa, é como o orvalho da manhã, como a neblina da manhã. Esquecemos do Senhor. O nosso amor por Deus tem que ser verdadeiro, contínuo, o tempo todo. O tempo todo temos que desejar estar em sua presença, desejar estar com Ele, como Ele acabou de dizer. Cara, Deus está questionando: o que posso fazer com vocês? Seu amor é como a neblina da manhã, como o primeiro orvalho que logo evapora. Que o nosso amor não seja desse jeito. Que o nosso amor seja contínuo como o ar que respiramos. Versículo 6. Pois desejo misericórdia, não sacrifício. Olha o que o Senhor está falando. Está deixando bem claro para aquele povo que já não é mais o sacrifício que vai fazer com que o Senhor se apresente para eles, e sim é a misericórdia que devemos ter. Pois desejo misericórdia, não sacrifício, conhecimento de Deus, em vez de holocaustos. O que a gente vê hoje no povo israelita, no povo judeu, é essa falta do conhecimento do Yeshua que faz com que eles desejem o templo para voltar a fazer o quê? Sacrifícios. Para voltar a fazer os holocaustos. Porque foi desta maneira que eles aprenderam. E eles não entendem que quando a gente está lendo a palavra, Deus está falando, olha, este sangue sem o seu coração quebrantado já não serve para mais nada. Uma vez eu estava lendo Ezequiel e me questionei, porque Deus vai permitir que o povo judeu reconstrua o templo de novo e volte a sacrificar. E aí como eu acabei de falar, quando a gente tem dúvida, a gente tem que buscar. E comecei a questionar, e eu ouvi uma mensagem bem interessante que o cara disse assim, para a vergonha do povo judeu, quando eles verem que Jesus já foi o sacrifício principal e que não era mais necessário. Para que eles os reconheçam. Versículo 7. Na cidade de Adão, eles quebraram a aliança e me foram infiéis. Curioso isso. Eu vou ler esse comentário porque eu não tinha ouvido essa expressão na cidade de Adão. Lembrando que Adão não é simplesmente o nome do primeiro homem, mas Adão significa homem. Mas eu vou ler esse comentário. Adão era uma cidade localizada ao longo do Rio Jordão, que Israel atravessou para entrar em Canaã. Que interessante. Referia-se a Adão desta maneira, lembraria os ouvintes e os leitores de que Israel havia começado a violar a aliança de Deus desde o momento em que entraram na Terra Prometida. Uma tradução alternativa é como em Adão. No caso em que a referência é a grave desobediência do primeiro humano, a qual a desobediência de Israel é comparada, em ambos os casos, uma longa história de infidelidade a Deus
é descrita. Oséias se refere, quando eles falam de quebrar a aliança, Oséias se refere à aliança mosaica encontrada em Êxodo e Deuteronômio. Ele alude regularmente às bênçãos e maldição desta aliança. E deixa claro que o fracasso de Israel em cumprir a aliança que deu à nação poder, padrões, leis e, acima de tudo, relação com Deus, significa que perderiam a proteção divina e seriam rejeitados por Deus. Olha só, a desobediência ao Senhor faz com que Israel perca a proteção divina e seja rejeitado por Deus, tornando-se peregrino entre as nações. Caraca. Então, olha que pesado. Então, quando desobedecemos ao Senhor, a sua proteção divina se afasta de nós. E olha que interessante, a misericórdia de Deus, como ele acabou de dizer, eu desejo misericórdia, ela é tão grande que não é assim, desobedeci, a proteção saiu. Não. Deus permanece, porque sabe que o nosso coração é pecaminoso. E ele vai nos alertando, olha, volta, retorna, não segue este caminho, não faça desse jeito. Olha o que está acontecendo ao seu redor, preste atenção. E ele vai nos alertando ao ponto de chegar um momento que, se a gente não se arrepende e volta, nós começamos a sair da presença de Deus. E quando saímos da presença de Deus, o que acontece? A sua proteção sai. E nós rejeitamos a Deus e somos rejeitados por Deus. Lembra que Pedro fala, nós somos inimigos do Senhor. Paulo também usa essa expressão. Somos inimigos de Deus. E só quando aceitamos Jesus como Messias e a graça nos lava e nos purifica e traz de volta, então nós voltamos a ser, então, amigos de Deus. Continuando. Essa cidade aí, Éder, você falou, é bem provável que era o local que era o paraíso no princípio, né? Às vezes pegou esse nome, porque é onde era o paraíso que Adão, uma vez, ficou lá no princípio, no começo. Pode ser, Israel. pode ser, não o Éden, mas quando Adão é expulso do jardim, pode ser o local onde ele começou a sua habitação. Não sei, né? Aqui ele não tem essa explicação. Mas quando Osé está se referindo a essa cidade, ele está trazendo ali, então, uma forma de, assim como vocês foram infiéis, como Adão foi infiel no jardim, vocês permanecem e continuam sendo infiéis. Versículo 8. Gileade é uma cidade de ímpios, maculada de sangue. Assim como os assaltantes ficam de emboscada à espera de um homem, assim fazem também, os bandos de sacerdotes. Eles assassinam na entrada de Siquém e cometem outros crimes vergonhosos. Então, ele está falando que existia um bando de sacerdotes que estavam prontos para assassinar, para sacrificar, com certeza, para os deuses pagãos. Cara, olha quão pesado é isso. E hoje o que a gente pode dizer, a gente tem líderes de igrejas e comunidades que são dessa forma, como urubus em cima de carniça.
Eu estava ouvindo ontem um vídeo e estava se falando de uma igreja nos Estados Unidos, uma igreja grande, no estilo de Hillsong, que nesta Páscoa eles não vão falar de Jesus, nem da crucificação, nem de arrependimento e nem de pecado. Mas eles vão fazer um evento grande para a Páscoa sem esses assuntos. Por quê? Para atrair mais gente para a igreja. Então, o que está acontecendo? O mundo está entrando na igreja de tal maneira aonde não precisa mais se arrepender. Não é mais necessário arrependimento, não é mais necessário transformação. Não, eu preciso que a igreja esteja lotada. Eu preciso que vocês estejam aqui. É isso que é importante. Se vocês vão ser transformados ou não, para mim não importa. O importante é que a igreja continue lotada. Olha o engano. Isso é engano, cara. Isso é apostasia. Uma vez eu vi o meu falar sobre isso. Ele falou, cara, as igrejas que pregam a Bíblia vão estar vazias e muitas de portas fechadas. Porque as igrejas que pregam este amor extremo, aonde não prega mudança, onde não prega a restituição, a justificação, elas vão estar lotadas. Mas vão estar lotadas de vasos vazios. O mais interessante é você falando isso aí. Por isso que Deus é maravilhoso, a gente está levantando cedo vendo essa leitura. A sensação que eu tenho, que eu estou vendo, é só a gente está vendo isso, cara. Isso é muito assustador. Cara, como que hoje, agora, nesse momento, você falou, e é bem isso aí mesmo. Duro que, tipo assim, você para pensar, será que é só aqui na minha cidade? É só aqui na Unital, como que se diz? Que tem muitas bandeiras, né? Será que é só na minha igreja católica? Ou será que não? É em todo lugar, em todas as igrejas, cara. Assim, igual você falou. Para eles é importante ela estar lotada. Parece que ninguém está vivendo no pecado, só está Delei, fazendo. tira uma dúvida, você é católico? Não, eu cresci com a minha família sendo católico. Ah, tá. Eu queria tirar uma dúvida. Olha, eu mudando o assunto. Posso, Hélio, perguntar para ele? Não, fica à Não, pode vontade, nós perguntar? estamos aqui para trocar ideias e aprender cada dia mais. Minha filha foi numa missa de sétimo dia, ela falou, mãe, os santos estão todos cobertos. Aí ela perguntou pro namorado, o namorado falou, vou perguntar para minha mãe. Aí a mãe falou, não, é que nessa época só adora a Deus. É isso? Na católica é Deus, Cristo, só que é uma analogia, né? Analogia não, como se diz, é repetitivo. A missa, todo final de semana, se fala a mesma coisa. Eles Não é, ninguém leva a Bíblia, ninguém estuda, não é ninguém. essa a pergunta que eu fiz. Você entendeu, Éder? É isso mesmo? É que nesse período de quaresma, a maioria das igrejas católicas cobrem todas as imagens. Não tem o motivo por quê. Exatamente, porque adora a Deus. Se você parar para pensar, eles sempre vão dizer que adora a Deus. Mas é pelo período. É por esse período onde o único que é para ser lembrado é Jesus. Mas aí depois eles descobrem, né? Eu fiz um casamento desse jeito, gente, ficou tão feio. Que coisa estranha. Eu fiquei pensando, meu Deus, então eles adoram o santo também, e aí só esse período que é só Deus? É assim? Eu fiz um casamento e os panos que cobriam as imagens eram um pano roxo ainda por cima. Ficou tão feio as fotos. Mas é doutrina, cara, é costume. É a mesma coisa de sexta-feira não comer carne. Isso
É religiosidade, é doutrina, é algo que muitas vezes a gente não sabe explicar. É. Porque foi algo tão cultural que começou há séculos atrás que hoje se faz sem questionar. Eu vejo que a gente, às vezes, a gente cresceu nessa daí porque era no início, assim, nós é um tipo de geração que a bandeira que mais tinha é essa. Então, a gente não tá nessa aí porque eu cresci, nasci, escolhi. Foi passado pra gente, é o que tinha, é o que mais tinha. E aí as bandeiras foi se dissipando, foi crescendo, parecendo uma e outra, os ensinamentos foi mudando. E aí a gente está aqui aberto a aprender, né? Sempre. E aí a gente via que a gente foi o que foi passado pra gente, e a gente achava certo, correto. Pelo menos um pouquinho falava de Deus, né? Mas sabe um negócio? Continuando dentro deste assunto, a Beth tinha me mandado um vídeo de uma menina contando sobre um pouco da história da igreja. E ela teve uma visão, eu tive uma outra, sobre o separatismo. Jesus fala assim que casa dividida não prospera. E com o passar do tempo, eu não estou falando que igreja A, B, C, D, F, G, H, agora são 6.000 igrejas estão corretas. Eu aprendi uma vez que a igreja ela é como um espelho que caiu no chão e quebrou e cada um pegou sua verdade. E a gente só vai compreender a real verdade quando todos nós esquecemos as placas e juntarmos todos os espelhos. E só assim a gente vai refletir de novo a imagem de Cristo. Mas, voltando ao contexto, a Beth mesmo ela teve uma visão, e eu entendo isso, porque também pode trazer essa situação, de que a igreja é ruim. Então, isso traz a ideia do desigrejado. Lembrando que o desigrejado, muitas vezes, são pessoas feridas pela própria igreja. Mas, quando eu vi aquele vídeo, eu vi de outra forma. Eu vi como Satanás começa a agir para criar várias placas, várias denominações, várias coisas diferentes para dividir a igreja. E como isso está forte hoje, porque a gente não está mais. Você começa a andar na internet, você percebe que são poucas as pessoas que querem pregar Cristo, pregar o reino. Eles estão preocupados em discutir doutrinas. Ah, eu sou calvino, mas eu sou arminiano. Ah, eu acredito no livre-arbítrio, eu não acredito. Eu sou pré, eu sou pós, eu sou milenista. Cara, são discussões. Ah, eu sou pentecostal, eu sou tradicional, eu sou neopentecostal, eu sou católico, eu sou ortodoxo, eu sou... Cara, Cristo foi um só. Esse é o problema que eu falei na minha oração, é essa capa que foi colocada sobre Jesus. Que fez o quê? Que fez com que a religião criasse ramos, vertentes, raízes, e quanto mais vai criando, mais, na verdade, Cristo vai sumindo. A gente defende a reforma de Lutero quando ele parou com as... sumiu o nome. Mas a gente não pega e vai estudar a história de Lutero. Lutero escreveu uma carta terrível que foi usada por Hitler. Se arrependeu depois? Sim, ele é um homem falho. Aí a gente pega ali aquele povo da época de Lutero, Calvino, John Wesley. Esses caras foram grandes reformadores, grandes líderes que cometeram erros. O homem é falho. Por isso que os nossos olhos têm que estar voltados a Deus. Assim como a igreja dos primeiros séculos cometeram erros, a igreja de hoje continua cometendo erros. Por isso que eu estava fazendo um estudo, e nesse estudo tinha uma pergunta: nós devemos obedecer à liderança cegamente?
Não. Você não deve obedecer à igreja cegamente, você não deve obedecer seu líder, seu pastor, o padre, o papa, o bispo, o apóstolo, o semideus, o semi-Espírito Santo, o semi-Jesus, e daqui a pouco esses caras estão chegando nesse nível. Não obedeça a ninguém cegamente. Busque a Bíblia sempre. Mas precisamos ter o Espírito Santo dentro de nós para nos revelar. Olha, isso que ele está falando é bobeira. É a mesma coisa dos estudos aqui. Não acredite em mim, cara. Vai na palavra. Questione. Porque, cara, é muito sério. Assim como cara, há mais de 6.000 religiões hoje. Só dentro do cristianismo. Sim. Sejamos como os bereanos. Mas há mais de 6.000 religiões dentro do cristianismo. Fora budismo, judaísmo e fora os outros. A que ponto chegamos, cara? Nos dividimos de tal maneira que ninguém mais sabe com quem está a verdade. E a verdade, ela está simplesmente na palavra. E aí, quando a gente começa a estudar a palavra, a gente começa a questionar. Quando a gente começa a questionar se a gente tem alguma intimidade com os líderes e o líder não tem mente aberta, e ele é a galinha que não quer perder os pintinhos, ele não vai gostar do seu questionamento. Mas se você tem um líder que é um mestre, que gosta de ensinar, o que ele mais quer é isso, porque ele também quer aprender. Cara, eu tenho um amigo meu que fala muito isso. Ele é pastor, ele fala assim, cara, nós temos uma cultura romana de ensino, que é um cara falando e todo mundo ouvindo. Isso é romano. Isso é uma maneira romana de ensinar. Então a gente tinha lá os grandes filósofos que falavam e as pessoas ouviam e ninguém questionava o que eles estavam falando. O judeu ensina totalmente diferente. O judeu tem um cara que leva a palavra e aí os outros começam a questionar sobre o que ele levou. E ali começa a haver uma conversa e uma discussão e todos somam e aprendem juntos. Existe uma história que quando tem 3, 4 judeus juntos conversando, não acaba nunca a conversa porque é um perguntando para o outro. Não estou idolatrando o judaísmo, mas a gente precisa aprender muito com essa cultura. Porque a cultura romana foi colocada em nossa cabeça e a gente é obrigado a aceitar o que a liderança fala sem questionar. Entende? Se você chegar numa liderança e questionar sobre a ceia, por exemplo, a ceia hoje, dentro da maioria das igrejas, é separatista. Ela separa o santo do pecador. Você tem que ser digno para tomar ceia. O batismo, só o grande líder pode batizar. O que a Bíblia diz? A ceia é comunhão. Por que você fecha os olhos quando você toma ceia, se ceia tem a ver com comunhão? Domingo agora a gente teve ceia, eu de verdade fiquei envergonhado. Porque quando você manda quem vai tomar ceia ficar em pé, quem não vai tomar fica envergonhado sentado. Você está separando, você está excluindo aquela pessoa. Você acha que Cristo pensou nisso quando ele fez a ceia? Ou ele fez a ceia pensando em comunhão entre os irmãos? Entende como é sério algumas coisas? E a gente não busca a história, não busca entender quando Cristo se tornou romano. Se você parar de assistir filmes das décadas anteriores, hoje isso está começando a mudar essa mente. Mas toda a imagem de Cristo que você tem, ela é romana.
transformaram Jesus em europeu. Transformaram Jesus num cara branco. Muitas vezes até de olhos azuis. Cabelos lisos, longos. Outra coisa, transformaram Jesus num ser raquítico, magro. Jesus, cara, era um cara que andava sol a sol. Ele não era, ele era forte. Ele era marceneiro. E marceneiro naquela época era a pessoa que construía. Imagina um cara raquítico como a gente vê Jesus tomando 40 chibatadas romanas, ele não ia aguentar 10. Então a gente precisa desconstruir essa imagem que a gente tem da igreja, essa imagem que a gente tem de Jesus e começar a ser como os bereanos, como a Beth falou. Precisamos ouvir a mensagem, precisamos sim frequentar uma comunidade, porque é importante estarmos em comunhão. Eu ouvi uma mensagem ontem do Subirá muito boa. O cara falou assim para o Subirá: olha, eu não concordo com o que você está falando. Ele falou: não tem problema nenhum. Mas eu preciso que, se você não concorde, você ou saia da minha igreja ou permaneça aqui, mas não levante nenhum motim. Não traga essa sua discordância para outras pessoas. Por quê? Porque ele explicando, essa é a minha linha doutrinária. É nisso que eu creio e é assim que eu acredito. Se você não acredita no que eu acredito, procure uma igreja que pregue o que você acredita. Agora, se você quer continuar aqui, que você não cause contenda. E aí ele falou, alguns saem e alguns permanecem. Cara, e a gente vai viver em paz. Você não é obrigado a acreditar no que eu acredito. Só que o Saião falou um negócio muito massa ontem no podcast. Ele falou assim: eu não tenho que falar para você, vou voltar à ideia, eu não tenho que falar a você, seja calvinista porque é o melhor caminho, ou seja arminiano porque é o melhor caminho. Não! Eu preciso falar para você, ó, Calvino acreditava assim, 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 assim. E Armínio acreditava assim, 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 assim. John Wesley pensava assim, 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 assim. Spurgeon pensava assim, 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 Spurgeon. Lutero pensava assim, assim. Agora você, velho, crie a sua fé. Agora, se eu imponho, não, você tem que ser calvino, porque senão você vai para o inferno. Cara, que absurdo. Eu ouvi ontem um pregador falando que se você não devolver o dízimo, você vai para o inferno. Aonde está isso na Bíblia? Então, voltando, precisamos ter conhecimento. Parece palavras assim que veio de um assunto, mas tudo tem a ver com o que a gente está lendo. Conhecimento. É o conhecimento que vai nos libertar. E dependendo da liderança, né, se for muito manipuladora, muito mente fechada, vai até te julgar achando que você pode estar com um inimigo, né, porque você está discordando e tal, umas coisas meio doidas assim, que já vi acontecer, entendeu? Então tem que tomar muito cuidado mesmo. Sim. Sim. Só um comentário que o Beth, aqui falando sobre o costume, né, de fechar, só voltando rapidinho, de cobrir os santos, né, é conhecido como velatio. É um costume de cobrir as imagens as imagens dos santos, né, com tecido roxo durante a quaresma, é para que os fiéis não se distraiam com os santos e que a sua devoção deve estar fundamentada no mistério pascal de Cristo, ou seja, na sua paixão, morte e ressurreição. Então, é para focar apenas na questão da morte e ressurreição de Cristo, né? Por isso que eles cobrem com tecido roxo. E aí, lembrando,
do que o Éder falou, dessa igreja, que, se eu não me engano, é na Carolina do Norte, é uma igreja grande, que eles, nessa Páscoa, eles não estão usando os termos de ressurreição, de morte, de sangue de Cristo, porque eles não querem constranger as pessoas. E eu fiquei chocado quando eu vi isso, porque a crucificação de Cristo, ela tem que incomodar a gente. É com Deus. Os nossos pecados, eles devem ser confrontados em relação à morte de Cristo, que morreu pelos nossos pecados. O amor dele nos constrange de tal forma que não nos permite mais pecar, ou, conforme nosso pastor fala lá, né, você vem pecando menos, porque toda vez que você comete um pecado, você lembra da morte de Cristo e de quão dolorosa foi, de como ele se entregou e tudo mais, que você fala, e aí você vem diminuindo, porque muitas vezes as pessoas têm dificuldade de falar assim, não vou fazer tal coisa, não faço mais. Às vezes é uma caminhada, às vezes o cara, ele falha ali num momento, depois ele cai, falha e vai até que ele, vamos dizer assim, ele realmente chega numa situação onde ele está de acordo com aquilo que o Senhor esperava dele, vamos dizer assim. E a morte de Cristo é isso, ela, de uma certa forma, você falar dela num primeiro momento constrange e mostra o quão amor ele teve por nós, mas depois vem a graça, vem a ressurreição, e ele venceu a morte por nós, e ele, com isso, ele pôde dar a vida eterna. E aí vem uma igreja e fala que não vai falar de ressurreição para não constranger, porque eles querem colocar o máximo de pessoas lá dentro. Isso é muito louco, isso aí, né? Sim, que o porquê tá, o que está por trás disso é muito complexo, não dá para a gente falar tudo aqui, mas, em linhas gerais, é um grande mal, né, que ele está pulverizado, né, é na religião, é no entretenimento, né, é na política, em todos os lugares. Então, principalmente na religião, porque aí ele traz isso para justamente manipular as pessoas com o engano, com a mentira, entendeu? Então, trata-se de uma rede maligna de desinformação da verdade sobre isso. Está espalhado em tudo quanto é lugar que você possa imaginar, meu amigo. O assunto é bem amplo. Beleza. É tipo um politicamente correto aí. É complicado. Vamos ler os dois últimos para a gente finalizar? 10. Viu uma coisa terrível na terra de Israel. Ali Efraim se prostituía e Israel estava contaminado. Também, para você, Judá, foi determinado uma colheita para quando eu trouxer de volta o meu povo. Então a gente finaliza o capítulo 6 com isso. Deus deixando bem claro as coisas que essas cidades, que o povo de Israel em geral estava fazendo. E é interessante porque Deus não abandonou de vez o povo de Israel, como muitos pregam hoje. Porque ele tem uma aliança e muitos ainda buscam a ele. Entende? Então, a gente tem assim, cara, mas vou trazer para hoje, mas Jesus, ele veio e trouxe e tal. Tá, então você quer dizer que aquele judeu que clama e louva ao Senhor, o Senhor está de costas para ele. Precisamos meditar sobre isso e ser menos enérgicos e deixar que Deus, afinal de contas, a salvação só Deus conhece. A gente não pode olhar para uma pessoa e julgar se ela está salva ou não. A gente pode
entender o ministério de alguém através de seus frutos, mas não a sua salvação. E aí, voltando à história da igreja, existe um período onde o dispensacionalista foi colocado, o sensacionalismo, aonde houve essa separação. E essa separação é perigosa. E Paulo já lutava contra essa separação lá no período dele. Quando você estuda a história da igreja é o tempo todo aprendendo e lutando contra heresias. Só que chegou um tempo em que a igreja perdeu os defensores da teologia e heresias foram sendo colocadas. E isso é muito preocupante. Por isso que, como diz, precisamos ser como os bereanos, precisamos pegar a palavra e ler, tentar entender o que o Senhor realmente quer dizer. E nesse capítulo, ele traz para a gente, assim, como a dor, muitas vezes, ela é necessária para a cura. Ah, mas como assim? Exemplo de um braço quebrado fora do lugar, né? Aí o médico vem, puxa. Tem um médico que é uma dor horrível, eu nunca passei por isso, mas diz que é horrível. Mas depois vem a cura, né? Então, e também como a limpeza de uma ferida. Ela dói. Tem que lavar ali, eles passam sabão, uma buchinha ali, sabe? É bem. Então, assim, só que aí, nessa hora, o paciente ele tem que escolher entre sentir a dor pela cura ou sentir a dor pela doença. A gente possa meditar sobre isso, refletir sobre isso. É que a gente tem hoje um engano, né? De que vem, aceite Jesus, que tudo vai ficar bom. Ele nunca prometeu isso. Na verdade, ele disse: no mundo havereis aflição, tem de bom ânimo, pois eu venci o mundo e junto com vocês vão vencer também. E aí a gente acha que é um passe de mágica, né? A gente tem mania de achar que o evangelho é uma mágica. Aceitei Jesus, você vai ser transformado. A transformação é um processo. A cura é um processo. Só que as pessoas hoje em dia não querem mais passar por este processo. E isso que acontece nessa igreja, por exemplo, é simplesmente isso. São pessoas que não querem passar por este processo. E aí a gente tem esse esfriamento, né? Essa ideia de cultos lotados, igreja lotada, de pessoas vazias. Esses dias o Rafael Bittencourt passou um vídeo numa igreja, acho que se duvidar pode ser até essa mesma igreja, onde logo depois, no dia do Super Bowl, eles estavam usando a Bíblia como uma bola do futebol americano. Falou, meu irmão, Deus abençoe. Vamos estar orando para a gente poder encerrar. Tipo, eu ter que sair também. E aqui me chamou muita atenção que o versículo-chave desse capítulo é: venham e voltamos para o Senhor, porque Ele nos despedaçou, mas vai nos curar, Ele nos feriu, mas vai atar as feridas, né? Que a gente possa ficar lá com o versículo 3, conheçamos e prossigamos em conhecer. Então, é o conhecimento do fruto da intimidade com Deus. Amém. Repete a palavra conhecer. Conheçamos e prossigamos em conhecer o Senhor, como amanhecer a sua vinda é certa. Então, a gente não venha ter medo da correção, da dor, de endireitar os caminhos, né? Já é hora, Beth, para a gente encerrar?
Jesus, muito obrigado por esse dia. Muito obrigado por tudo, ó Pai. Louvado, engrandecido seja o teu nome. Tu és santo, soberano, excelso. Deus, sabedor de todas as coisas, conhece cada coração. Vem estar conosco, ó Pai, dirigindo as nossas vidas, nas atividades do dia a dia. Vem com cura também, ó Pai. Amém. Sobre a minha vida, sobre a minha voz, meu Deus. Minha corda vocal é para o Senhor, é consagrada a Ti, ó Pai. Em nome de Jesus, repreende todo esse mal, meu Deus, que quer tentar me parar. Mas Tu és poderoso. Cada pessoa desse grupo, Jesus, que possa estar meditando na Tua palavra o dia todo, o tempo todo, que possamos transbordar o Teu amor, a Tua graça, a Tua unção. No nome precioso de Jesus. Essa é a minha oração, em nome de Jesus. Amém. E assim a gente finaliza mais um estudo. Cara, é maravilhoso ver a presença de Deus. E é como é preciso tomarmos cuidado e sempre estarmos obedecendo ao Senhor. Esta é a palavra, obedecer. Obedeça sempre ao Senhor. Esteja sempre com o ouvido atento para que Deus fale com você. Que Deus te abençoe, que você tenha um excepcional dia, que Deus derrame sobre a sua vida cada vez mais sede pela palavra dele.